Salve, salve, galerinha! Aqui quem fala é o professor Rafael. Como vocês estão? Prontos para este terceiro bimestre? Certamente, já nesta altura do ano escolar, vocês já devem ter notado que são muitas as possíveis reflexões sobre o tema do conhecimento, não é mesmo? Ainda no início do ano, buscamos definir e entender a origem grega do termo episteme, como forma de conhecimento que se opõe à ideia de doxa, ou seja, opinião. Aliás, esse conflito entre conhecimento de fato e opinião é, em certa medida, a base para os problemas relacionados às fake news tão comentadas ultimamente. Também refletimos sobre as diferentes formas de se conhecer, passando pelo senso comum, o conhecimento mitológico, filosófico e também religioso. No bimestre passado, pensamos sobre como a linguagem assume papel central no processo de construção do conhecimento e como os símbolos são importantes para nós seres humanos. Pois bem, nossa proposta para este terceiro bimestre é que inicialmente possamos refletir sobre as diferentes concepções de liberdade existentes na história da filosofia. E a partir daí, refletimos também sobre o que nós próprios entendemos por liberdade. Será mesmo que podemos nos considerar pessoas livres? O que é liberdade? Quando iniciamos a reflexão sobre essa problemática, uma das primeiras diferenças que precisamos fazer é entre a ideia de liberdade como uma condição natural, um atributo da nossa condição de ser, e a ideia de que a liberdade é algo a ser conquistada, adquirida. Resumindo, ser ou ter liberdade? Esse problema foi sempre muito pensado pelos filósofos ao longo da história e resultou em diversas correntes filosóficas. Resumidamente, podemos dizer sobre o libertarismo, sobre o determinismo e sobre a concepção dialética de liberdade. Mas essas definições vão ser disponibilizadas para que vocês reflitam sobre elas nos roteiros de estudos. Em seguida, vamos analisar a relação existente entre filosofia e ciência e compreender o contexto histórico dos séculos XVI e XVII, quando temos o que chamamos de Revolução Científica. Acontece, contudo, que a relação entre o pensamento filosófico e científico é muito anterior à Idade Moderna. Esse, entre aspas, casamento entre filosofia e ciência data de suas origens em comum, já desde a antiguidade grega com os chamados filósofos pré-socráticos. Nesse contexto, a filosofia era considerada o conjunto de todos os conhecimentos, ou seja, físicos, o que hoje chamamos de ciência, e metafísicos, o que podemos considerar como religioso, sobrenatural ou transcendental. Dessa forma, o saber filosófico contemplava uma enorme diversidade de conhecimentos, uma vez que os primeiros filósofos pensavam sobre questões relacionadas a áreas bastante diversificadas: matemática, biologia, física, lógica, música, teatro, astronomia, política e ética. Essa forma de se pensar a filosofia durou até o período medieval, quando a teologia tornou-se o campo de estudos sobre Deus e sobre a fé. Assim chegamos no Renascimento, período de grande transformação e descobertas, momento de transição de um período marcado pelo poder religioso para um período em que tais poderes passaram a ser questionados. Novamente ganha destaque o aspecto filosófico da dúvida e da contestação. Contudo, é também a partir do Renascimento e durante toda a modernidade que a física, a matemática, a química e a biologia foram conquistando uma autonomia em relação ao pensamento filosófico e assim passam a assumir campos específicos de investigação e de pesquisa. É o que chamamos historicamente de Revolução Científica. Figuras muito conhecidas por nós hoje como grandes pensadores são deste período. Podemos citar como exemplo o italiano Galileu Galilei, que apesar de católico,
por meio de suas investigações e estudos, aperfeiçoou o telescópio e realizou observações astronômicas que colocavam em xeque o modelo geocêntrico defendido pela Igreja e pela própria teologia. Não é difícil imaginar que, a partir deste processo, diversos interesses religiosos passaram a ser contestados, o que resulta também num período de turbulência e de perseguições. De todo modo, toda essa discussão pode parecer para vocês desproposital e sem sentido, uma vez que objetivamente não tem relações com as nossas vidas hoje. Pois é aí que nos enganamos. Compreender o processo de transformação e desenvolvimento da ciência no início da modernidade é um pressuposto básico para compreendermos o valor e a importância da ciência hoje, nos nossos dias. Neste momento, pelo qual passamos por uma pandemia sem precedentes, não se fala de outra coisa senão da busca por uma vacina capaz de interromper o ciclo de contágio da Covid-19. O mundo todo caminha nessa direção. Compreender como o vírus se espalha, quais os efeitos em nosso corpo, qual o melhor tratamento, como nos proteger, são questões caras a todos que tivemos nossos últimos 5 meses transformados por um vírus invisível, mas real. Contudo, não são questões abertas à antiga doxa, tão pensada e refletida por Aristóteles. Não se trata de questões às quais bastam opiniões. Todas essas e diversas outras perguntas ainda não respondidas passam exclusivamente por um único caminho capaz de nos garantir respostas verdadeiras: a ciência. E é a ela que cabe a tarefa de, por meio de um método rigoroso, sistemático e construído no decorrer de muitos séculos, analisar, investigar, descobrir e solucionar este grande desafio. No entanto, para que a ciência cumpra sua função, é preciso que a deixem trabalhar. Criar as condições necessárias para que os cientistas desempenhem o seu papel. Este, sim, é tarefa dos poderes públicos e da sociedade como um todo. Nada mais, nada menos que isso. E tais condições necessárias dizem respeito ao cumprimento das medidas de isolamento e cuidados de higienização, garantia dos recursos materiais tanto para o tratamento dos já doentes quanto para a prevenção de contágio. E mais do que isso, responsabilidade na divulgação de informações e notícias a respeito da pandemia. Acontece que no mesmo momento em que passamos por essa pandemia, também enfrentamos um movimento global de negação e descrença em relação à ciência. Isso talvez possa ser, em partes, explicado se considerarmos que muitas das descobertas e aplicações científicas tornaram-se quase que naturalizadas na sociedade hoje. É comum percebermos, por exemplo, que poucos entre vocês saibam os sinais e os riscos de se pegar cachumba ou sarampo. Isso em razão de que nós já nascemos numa realidade na qual fomos vacinados contra essas doenças. As últimas gerações de brasileiros não sabem o que são essas doenças, não conhecem ninguém que as teve, nunca viram no noticiário. E com o passar dos anos, muitos pais que desconhecem os riscos de uma epidemia como as citadas podem também desconsiderar a importância das vacinas. É como que um paradoxo. As pessoas não se veem mais sob o risco de pegar sarampo, difteria e cachumba, exatamente porque com a imunização de quase toda a população, elas foram erradicadas. Desta forma, acabam por relaxar a sua percepção de risco e, consequentemente, a busca pela vacina. Além disso, também vivenciamos um momento em que líderes mundiais duvidam e desacreditam publicamente da ciência, o que acaba por reforçar ainda mais posicionamentos que veem a ciência como um espaço de embate de opiniões. Como exemplo, podemos citar um pronunciamento do chefe do Poder Executivo Federal em rede nacional de televisão no dia 24 de março, no qual trata a pandemia de Covid-19, que naquele momento já havia se espalhado para além da China, também para o continente europeu, como uma gripezinha e um resfriadinho, apesar de todos os alertas e vivências demonstrados pelas pesquisas científicas. Já nos Estados Unidos, Donald Trump
durante uma entrevista à imprensa, sugeriu que as pessoas, abre aspas, injetassem desinfetante para limpar os pulmões no combate ao coronavírus. Exemplos parecidos não nos faltariam. De todo modo, esses posicionamentos acarretam efeitos práticos e muito tristes às populações dessas nações. Os dois países citados ocupam respectivamente primeiro e segundo lugar no ranking global de mortes e infectados. No dia em que falo para vocês, os Estados Unidos alcançam o número de 5.346.434 infectados e 168.904 mortos. Já no Brasil, alcançamos 3.275.520 casos confirmados e 106.523 mortos. Nos indicadores globais, já são um total de 21.280.608 casos confirmados e 767.422 mortos. São números assustadores e há que se vincular tais indicadores às políticas negacionistas de ambos os governos, uma vez que elas acarretam demora nas ações de políticas públicas de combate à pandemia e confusão generalizada da população, principalmente nas parcelas com menores condições. Bom, pessoal, estas são algumas reflexões que daremos prosseguimento no decorrer deste bimestre, mas iniciaremos com muita calma e tranquilidade. Eu estarei compartilhando com vocês alguns artigos utilizados na preparação deste podcast. Para concluir, eu gostaria de citar um trecho da peça A Vida de Galileu, do poeta alemão Bertolt Brecht. Diz Galileu: há 2000 anos, a humanidade acreditou que o Sol e as estrelas do céu giram em torno dela. O Papa, os cardeais, os príncipes, os sábios, capitães, comerciantes, peixeiras e crianças de escola, todos achando que estão imóveis nesta bola de cristal. Mas agora nós vamos sair para fora, Andréa, para uma grande viagem, porque o tempo antigo acabou e agora é um tempo novo. Já faz 100 anos que a humanidade está esperando alguma coisa. As cidades são estreitas e as cabeças também. Superstição e peste. Mas agora, veja o que se diz. Se as coisas são assim, assim não vão ficar. Tudo se move, meu amigo. Enfim, por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida me procurem. Um grande abraço, cuidem-se e até breve.